Olá, hoje eu vou começar a falar um pouco, dos estilos de liderança, se é que a gente pode fazer as pessoas caberem em um estilo, né? A gente é tão plural, a gente é tão cheio de tantas questões e eus que esse negócio muito assim de não dá muito para mim não, mas a verdade é que se a gente observar, ou pelo menos a gente aproveitar tudo que é feito em termos de teorização, isso ajuda a gente bastante. Então, assim, todos os livros que eu já vi, li, estudei, que falavam sobre liderança, falam em três tipos muito clássicos, que é o líder autoritário, o líder laissez-faire, eles usam essa expressão em francês, e o líder democrático. Aí eles dividem normalmente nesses três tipos mais clássicos, assim. Eu vou falando um pouco sobre isso durante a semana. Eu quero também partir do princípio que a gente vai estar falando essa semana de líderes que realmente nasceram líderes, assim, né? Nasceram, como eu já expliquei, com esse talento, nasceram com essa habilidade interna. O ser líder, desculpa, o ser líder faz parte do ser da pessoa. Então, se o ser líder faz parte do ser da pessoa, o tipo de líder que a pessoa vai ser é ela, é a própria, entendeu? Então não tem como a gente pensar que uma pessoa, porque nasceu com uma habilidade, que é uma habilidade que tem um lugar especial dentro da humanidade, né? Porque tem isso necessariamente vai fazer dessa habilidade, desse dom, algo sempre de muito espetacular ou muito bom, ou até de sempre de muito ruim, né? Então, assim, é uma temática ampla, mas é importante que vocês entendam isso. O líder que tem isso, que no ser dele vem essa capacidade de liderança, ele é. Então, a maneira como ele lidera, a maneira como ele leva as equipes, a maneira como ele promove o movimento nas pessoas, a maneira como ele agrupa as pessoas, a maneira como ele resolve as questões de conflito, porque isso faz parte da liderança, a maneira como ele premia, né, ou a maneira como de alguma forma, entre aspas, ele ajusta algum liderado, seja o que qualquer ação dele, do lugar que ele ocupa de líder, ele está sendo ele, do jeito que ele é, tá? Do jeito que ele é, do jeito que ele é na vida. Então, quando a gente percebe, nós adultos, educadores, professores, pais, a gente percebe que a gente vê numa criança, num adolescente, essa tendência, que isso já dá para ver as tendências, dá para ver nas crianças, dá para ver nos adolescentes, nas práticas dos esportes, na maneira como lidam com os colegas, na maneira como fazem as coisas, né? Dá para a gente ver as habilidades que aquela criança traz, mas precisa de um olhar muito atento, sabe? Muito atento. E aí, às vezes, isso passa um pouco despercebido. Mas a educação, a base, usando uma expressão da minha avó Olga, que não é, em hipótese nenhuma, eu não quero que vocês vejam como se fosse uma coisa preconceituosa, não, mas assim, que é uma expressão de antigamente, né? Que vem de berço, né? No sentido o sentido de vir de berço é de ter uma boa formação como ser humano, né? Como um ser de afetos, como um ser de desenvolvimento, como um ser dotado internamente de, de uma história. Isso tudo vai definir a forma como um líder vai agir. Totalmente, totalmente. Então os livros podem descrever,
sabe? Os tipos. Mas o que eu tenho absoluta certeza e afirmo é que um líder é o que ele é. Quando a gente está falando de pessoas que nasceram com a habilidade, o dom, o talento de liderança. Não buscaram, não procuraram, não foram eleitos, conforme eu já expliquei, eles são. Então, eles serão como eles são, tá? Dentro disso, que é a pessoa com uma condição de liderança nata, a maneira como ela foi formada como ser humano, em termos das crenças, dos valores, em termos daquilo que ela acredita, sabe, da vida, é definitivo para definir, né? Cometi um pleonasmo aqui, mas assim, é definitivo para a prática, para essa prática de liderança. Não tem como não aparecer isso lá. Agora, a gente pode, né, dividir um líder nato, né, em um líder do bem e um líder do mal, né? Porque se ele nasceu com a capacidade de agregar gente, agregar pessoas em torno dele, não é? Se ele for uma pessoa com causas de querer o bem, ele vai atrair as pessoas que querem o bem, ele vai ser uma figura de referência das pessoas que querem o bem e que junto com ele vão fazer inúmeras coisas, né? Vão aprender muita coisa com ele, ele vai aprender muita coisa com as pessoas e ele vai saber exatamente a hora de dar um limite, a hora de alguma forma premiar, ele vai saber promover, ele vai estar ali ajudando aquelas pessoas, delas colocarem para fora na vida o que elas têm de melhor. Né, num processo de interação, onde ele ocupa o lugar, sim, de líder e de um grupo de liderados que, de alguma forma, ele leva junto com ele, mas tudo o que esse conjunto faz é sempre uma coisa construtiva. Isso é uma coisa importante, eu acho que assim, a descrição de tipologia e estilo é o mais importante, é isso. Então, às vezes, você vai pegar uma história de vida de um liderado teu que não acredita nele. Ele vem de uma família muito simples, ele vem de uma família muito que nunca teve assim uma visão de estimular, tudo ele teve que lutar. Às vezes ele tem dentro dele habilidades fantásticas, mas que na inibição ele não consegue mostrar. Ele não consegue, mas o líder atento, ele vai ver e ele vai provocar e ele vai falar: acredita, você dá conta, vamos lá, vamos experimentar, vamos nos arriscar, eu estou junto com você. Isso é uma postura de liderança que faz o outro evoluir, sabe? Então, um líder nato, cuja personalidade é sadia, tá? Cuja personalidade é amadurecida e que tem autoconhecimento, ele, com o grupo que ele lidera, ele vai ser capaz de fazer muitas coisas legais, sabe? E de fazer muitas transformações. Isso que é importante que vocês saibam. É complexo, a temática é complexa, amanhã eu vou continuar, mas vamos caminhando no sentido de entender que um líder é um bom líder porque ele é uma boa pessoa, tá? Pra gente encerrar hoje. Amanhã a gente se vê novamente, tá bom? Tchau!